eu fui lendo várias coisas e depois vou montando aquilo, as coisas vêm vindo na minha cabeça, eu vou montando assim o que eu vou falar. E depois vou procurando imagens para refletir aquilo que eu imaginei. E a primeira imagem que veio para essa eu achei excelente. Depois de umas 2 semanas eu pensei assim, pô, mas essa imagem é boa mesmo? E comecei a ficar assim meio assim, será que está certo? Porque olha só, a haste, né, que vai mostrar o que eu quero falar, está pendurada no céu, a palavra caminho está indo em uma direção, a palavra felicidade está indo em outra. Eu falei, pô, não sei se essa é uma figura perfeita para fazer isso aqui que eu quero mostrar. Quando eu pensei mais, deixei ali, achei a conclusão que não, está certa, né? Daí para ajudar o som, olha só, uma coisa vem lá de cima, já é estranho. O caminho vem daqui de um lado apontando para o outro, a felicidade vem nessa direção. Será que é isso mesmo? Porque se vocês, talvez vocês não consigam enxergar, mas tem uma estradinha que vai na direção do sol, na direção da felicidade, né? Reto. Mas infelizmente nem sempre a gente faz esse caminho reto, a gente faz umas curvas, faz umas voltas, né? E é sobre essas voltas, como é que a gente tem que agir em relação a essas voltas, que eu vou procurar falar. Então, como eu disse para vocês, eu fico assistindo muita palestra na internet, é uma vantagem que hoje em dia a gente acha que isso fácil, palestras magníficas aí, né? Fantásticas, que vão me ajudando. E eu fui escutando, fui lendo e depois eu escrevo. Tá? Desse exercício de escrever e de escutar as pessoas falando, eu cheguei a uma primeira conclusão que eu acho que todo mundo mais ou menos tem, né? E parece bobagem, mas ajuda muito, né? É o seguinte, a felicidade está no caminho, é no destino. Quase todo mundo, depois de pensar um pouco, vai chegar a essa conclusão, né? É o caminho que faz a felicidade. Onde tinha que estar a felicidade agora? Eu não sei, né? Às vezes a felicidade, eu gosto muito de relógio, tá? Mas eu quero comprar um relógio, então aquilo para mim é felicidade. Mas peraí, será que é isso mesmo? Ou será que conversar com seu amigo sobre o relógio já não é felicidade? Já não é uma coisa legal, né? Aí eu fui pensando mais sobre o assunto e cheguei a uma seguinte conclusão, né? Ó, a felicidade está em como nos comportamos no caminho, não no destino. É como eu vou lá vivendo no dia a dia, valorizando as coisas mais simples, né? Infelizmente, a gente às vezes tem que passar por alguma coisa um pouco não tão boa para chegar à conclusão que algumas coisas são maravilhosas, né? Eu tenho 59 anos, meu pai tem 88, graças a Deus, tem pai e mãe, e ainda encarnados, né? E meu pai sempre foi um cara muito forte, um pouco mais baixo que eu, muito forte. Mas ele ficou doente e hoje eu vejo que ele se levanta da cadeira com bastante dificuldade. Tá bem, mas assim, ele perdeu aquele vício físico que ele tinha, né? E daí hoje eu penso assim, quando eu me levanto da cadeira, eu falo assim, nossa, isso é uma alegria. A gente se levanta da cadeira, eu vou conseguir ficar aqui o tempo todo, tanta gente gostaria de poder ficar em pé. E a gente não dá bola, porque isso é normal. Mas isso já tem que ser contado com felicidade. Porque daí você vai reunindo felicidades pequenininhas e você vai ficando feliz, vai poder enfrentar outras coisas um pouquinho mais complicadas que vão aparecer naturalmente, que fazem parte da vida, né? Nessa procura pelo caminho da felicidade, eu achei importante falar sobre isso aqui, que é um aspecto muito interessante. E evidentemente Jesus Cristo num patamar elevadíssimo, mas essas outras pessoas que estão ali, os espíritos que estão ali presentes, aqueles espíritos ali, é fantástico isso aqui. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado com uma palavra um pouquinho diferente. Minha mãe não gosta muito de palavras diferentes, ela falou assim para mim, vai falar nisso? Eu vou falar nisso, mas não tem problema, né? O que é isso aqui? Sublimação. E o que é sublimação? Quem gosta de ver o Divaldo, né? Assistir, né? Ele seguidamente fala nisso aí nos vários dos livros dele com a Joana. E o que é esse negócio de sublimação? Essa palavra é um pouquinho diferente. É o seguinte, é a transformação de uma energia, muitas vezes não muito boa, e ele chama de deletéria, uma energia boa. Não é uma coisa fácil de fazer, né? Com certeza eles ali sabem fazer. Eu não consigo fazer do jeito que eles fazem, mas eu tenho que entender o processo e entender fazer aquilo. Tentar compreender, né?
O que é transformar uma energia ruim numa energia boa? Assim, eu vou falar 2 exemplos mais simples possíveis assim, para ser compreendido e a gente poder transformar em realidade. Uma preocupação minha a gente vai dar palestra, eu vou falar algumas coisas, pedir que as pessoas pensem algumas coisas, mas e daí? Como é que isso vai acontecer na verdade? Né? Então, quando eu era um pouco mais novo, eu sempre gostei de correr. A corrida, para mim, era assim, um purificador de sensações, de sentimentos. Então, eu transformava, às vezes, perdão, eu estava um dia nervoso, não sei o que lá, vamos correr. Aí corria, meia hora, 40 minutos, um pouquinho mais, daí aquilo acabava a corrida, eu vou dar jeito naquilo, aquilo vai se resolver, né? Eu estava transformando uma energia um pouquinho mais difícil numa energia melhor, uma energia de corrida. A lógica de Valdo e eles ali fazem coisa muito melhor. Compreender o outro também é algo muito bom, que nos ajuda nessa sublimação positiva. Como assim compreender o outro? Daí eu vou dar um exemplo para vocês que é um pouco diferente. Eu sempre fiquei, eu no trânsito sou terrível, por quê? Porque eu não gosto de que se faça o que não está previsto para fazer, entendeu? Então, você não pode ultrapassar por aqui, eu não gosto de ultrapassar e eu não gosto que ninguém ultrapasse. Eu não tenho nada a ver com isso, deixa a pessoa fazer aquilo que eu acho que ela deve fazer, mas eu me incomodo, né? Então, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu via aquilo, eu ficava assim alucinado, porque uma ambulância passava, né? E as pessoas vão abrindo espaço, e vários outros carros iam aproveitando aquele espaço da ambulância para ir para frente. Eu falava assim, como uma pessoa pode se utilizar do sofrimento de outra para oferir vantagem? E aquilo me deixava nervoso e eu não conseguia fazer aquilo ali. Pelo contrário, aquela energia ficava em mim, aquela energia negativa, né? Mas daí eu conversando com um amigo meu, contando para mim assim, olha só, Daniel, olha o que aconteceu comigo. Eu estava numa cidade, estava lá em Manaus, e minha esposa passou mal no shopping. E desmaiou. Aí o pessoal do shopping veio, ela desmaiou, não conseguia voltar, e pegaram minha esposa e colocaram na ambulância. E os caras falaram assim, vamos para o hospital tal. Mas eu não conheço a cidade. Aí o que meu amigo fez? Regou o carro dele e foi enlouquecido atrás da ambulância. Então, depois que ele me falou isso, eu comecei a pensar assim, olha, se tem um cara enlouquecido atrás da ambulância, se tem um cara que faz uma coisa que às vezes a gente acha um pouco absurda, vamos considerar que ele tem um bom motivo para fazer isso. Isso aí vai ser bom para quem? Para mim. Eu vou me sentir aliviado, deixa ele deve ter um bom motivo para fazer. Isso é uma sublimação. Como se não fizer isso, e essa vem uma explicação muito boa da Ivone Pereira, que a gente tem uma série de livros, eu trouxe aqui, né? Vou trazer algumas séries de livros, quem quiser ler, eu acho que é muito bom. São muitos, eu não acho, tenho certeza que são ótimos. E os livros, os livros, assim, esse padrão, os livros espíritas, eles enobrecem a pessoa. A gente deve ler todo tipo de livro, mas o livro espírita tem que estar sempre ali conosco, né? E eu trouxe isso aí, sublimação. Se a gente não fizer isso, o que acontece? Aquela energia fica ali, e uma hora a gente acaba fazendo essa energia explodir e perde a paciência e não sabe nem porquê, né? Porque fica guardando coisas. Devemos transformar positivamente isso aí, senão vai acontecer isso que acontece com essa moça. Você olha assim para essa moça e pergunta assim, tudo bem contigo? Ela fala assim, tudo bem, mas se você pudesse enxergar o interior dela assim, ela estava como? Assim. Aí a minha esposa também perguntou para mim, você vai escrever, vai mostrar essa coisa? Opa, ela está nervosa, tá? Pô, parece uma dona de casa no final do dia. Eu falei, não. É uma pessoa que não está purificando a energia dela, né? Por quê? A gente tem que olhar para a pessoa, o ótimo seria o seguinte, há problemas? Há problemas, mas nós vamos resolvê-los.
temos condições de resolver. Né? Então, esse aspecto da sublimação, eu acho interessante falar, porque muitas vezes as pessoas que têm um posicionamento moral forte, né, elas querem falar assim, não, eu tenho que me manter naquele padrão, eu tenho que ser assim correto, assim lá. Mas, infelizmente, na verdade, ela não é tão boa, assim, tão purificada. E essa energia, na verdade, vai formando sombras em volta dela. A gente tem que se cuidar disso. Né? E para dar exemplos disso, dessa procura, eu peguei o sofazinho. Eu chamo de sofazinho, tem um nome especial esse negócio, eu não sei como é que é o nome dele. Minha esposa sabe, eu falo que é sofazinho da beira da cama. Né? Preciso que vocês saibam aí. Mas, então, eu vou contar uma história para vocês entenderem esse processo aí. Eu e minha esposa construímos uma casa faz pouco tempo. A casa está construída, mas tem coisa que está faltando dentro de casa. Falta um armário aqui, um negócio lá, tá? E falta esse sofazinho. Ela chegou assim para mim, com a cara de meio preocupada, e falou: Danilo, a gente já tem a casa há 4 anos, e não temos isso, não temos aquilo, não temos aquilo outro, não temos aquele sofazinho. E eu falei assim: eu não sou afetado por essas coisas que estão faltando em casa. Porque eu trabalho, eu estou aposentado, mas trabalho, e daí eu não fico tanto em casa. Né? Mas ela passa bastante tempo em casa, então aquilo é lógico afetar ela. E daí eu peguei e fiquei escutando ela falar, daí na calma, e sem estar pressionado pela falta de sofazinho, eu falei para ela assim: olha, Helena, a beleza da vida, a felicidade, a realização não está na casa pronta, mas na alegria de ver passo a passo o ritmo adequado. No ritmo adequado, cada parte da casa ganhando vida. Uma hora a gente compra esse pezinho, outra hora a gente compra outra pezinha, e daí a casa fica do jeito que a gente quer. Né? É esse caminhar, o dia a dia que vai deixar na casa do filho para se deixar feliz. Não fique preocupado que não tem. Não fique feliz que a gente vai conquistando aos poucos essa coisa. Mas na verdade, depois eu vi que eu estava pensando nisso, porque aquilo não me impressionava. Né? E olha só, aí eu vou contar daí o contador de história, eu vou contar a seguinte história para vocês. A minha esposa é lá no Rio Grande do Sul, eu vou passar as férias, boa parte das férias lá. Passo na minha casa, passo na casa dela, um pouquinho mais lá na casa dos parentes dela. E é uma família grande, e os alemães, eles gostam de festa pra caramba, né? Os descendentes aí. E eles fazem umas festas lá, assim, eles chamam de quero. Dura 2 dias. 2 dias ou mais, né? Eu fui numa já, assim, bonitas, festas bonitas. Então, o que quer dizer festa bonita? Um senhor, por exemplo, essa aí que eu fui, era um senhor que tinha ficado doente, ficou bom, tal, fez 50 anos, fez uma festa, começou assim, sábado de manhã, e terminou domingo de manhã, era café, agora vamos para o almoço, a gente ia para o almoço, e assim vai, e música, bandinha, que eles fazem lá, e assim vai, né? E minha esposa e os parentes dela gostam de festa, de churrasco, né? Só que o churrasco deles é assim, ó. E eu, como não vou lá, eu gosto de fazer outras coisas, eu gosto de ler meus livros, tal, né? Gosto de ir no centro, tomar um café, tal. Daí um dia a gente acordou assim, e ela falou assim: hoje é dia de ir lá na casa do meu irmão pra gente ir pro churrasco. Eu falei: tudo bem, mas eu quero ler aquele tanto de livro que eu leio antes. Ela falou assim: Danilo, eu li livro hoje, deixa eu ler hoje, não precisa ler o livro, vamos lá pra gente. Vamos no churrasco, vamos confraternizar, tal. Daí eu me lembrei do sofazinho. Na verdade, o sofazinho não me afetava. Daí eu soube com a calma total falar que não precisa do sofazinho agora. Mas na verdade agora era outro problema. Era o meu livro e a minha leitura. Isso me afetava. Eu estou falando de livro, de sofazinho, mas cada pessoa deve pensar no seu próprio problema, na sua própria coisa que imagina ser a felicidade. Será que aquilo realmente é tudo isso? Né? Eu fiz esse cara aí, ó. O cara lendo o livro no sofazinho. E daí cheguei à seguinte conclusão. E essa conclusão aí, assim,
eu não cheguei, pensei nisso, saí e escrevi isso. Foi um tempão que eu escrevi pensando para escrever. E daí saiu isso aqui, ó, a beleza da leitura. E pode ser qualquer coisa para qualquer um, né? Assim como a vida não está na última página, mas no aprendizado que você tem lentamente a cada linha, a cada parágrafo. Né? Fique motivado, não para mim mesmo, não fique motivado para o que você leu até agora. Não fique ansioso pelo que vem no Instagram. Eu acabei o livro hoje, e tem um outro lá na minha estante. Eu namoro o livro. Eu olhando assim para ele, amanhã nós vamos começar. Mas, sabe? Eu já tenho um dia para terminar. Então é o meu sofazinho. Mas isso necessariamente não traz felicidade. A gente tem que ficar calmo em relação a isso. Eu não sou ansioso. Calma. Né? Eu falo calma. Essa conversa é para mim, né? Nós não podemos ficar ansiosos pelas coisas, né? Eu adoro olhar lá no instante como eu falei para vocês. Não, livro guardado não é aprendizado. Não tem pressa em terminar, não precisa ter pressa em terminar, vai devagar. Né? Aproveite bem aquilo ali, aproveite bem o seu dia. Vamos sair daqui, entrar no carro, ir a pé para casa, chega em casa para deitar na cama. Coisa legal. Coisa legal, deitar na cama. É uma cama gostosinha ali para deitar. Coisa linda. Mas não dá bola, não dá bola para isso. Né? Tem chuveiro quente, que coisa linda. Né? Maravilhoso, maravilhoso. 9h30 da manhã, foi para o churrasco. Mas estava lá no churrasco, estava pensando aqui assim no meu livro. Meu livro assim, mas se não vê os que eu estou adoro eles. Adoro a família do esposo, estou bem com todos eles. A casa é muito legal, tem bastante espaço, tal, fiquei lá. Mas conversando e pensando no meu livro. E pensando em outros livros, e o que eu ia fazer uma palestra lá na cruzada mais tarde, e de repente veio essa imagem assim, ó. Conversando com as pessoas, eles falam, está acontecendo isso, a gente vai colocando as conversas em dia, né? Está acontecendo isso com essa pessoa, está acontecendo com aquilo, mas vai dar certo para aquilo lá, e então eu assim, nossa, todo mundo tem problema. Assim, me permita a intimidade assim, eu conheço vocês, mas eu sei que todos vocês têm problema para resolver. São diferentes, alguns eu vou considerar fáceis, os meus vocês vão considerar fáceis ou difíceis, não sei, mas aqui todo mundo aqui tem problema, é normal, é uma característica nossa. Eu pensei, eu posso falar sobre isso, né? E pensei em 2 livros, ou um pouco mais, né? Esses 2 da ponta lá, dos lados, que é de um cara chamado Homero, que é Ilíada e Odisseia, e o do meio, que é um livro, mas na verdade são 16 livros do Divaldo. Aí vou juntar os 2 e vou comentar alguma coisa sobre isso. Como é que eu posso fazer isso? Antes vou fazer uma propaganda desses livros de Divaldo, né? 16 livros. Às vezes tem uma palavrinha um pouquinho diferente, né? Mas são fininhos, são fáceis, dá para você ler assim, uma página e meia, 2 páginas por dia, isso já dá uma alegria na pessoa, né? Você já começa um dia diferente, né? Bom, o que eu achei que dava para fazer, o que era possível ser feito, né? Misturar aquelas ideias do livro com o espiritismo. Só para ter uma ideia, né? Esse livro, o primeiro livro, o amarelinho que está para a esquerda ali, ele conta a história da Guerra de Troia, que levou 10 anos. E o da direita, chamado Odisseia, fala sobre a volta de um deles para casa. Mas ele teve umas dificuldades, a gente vai ver uma outra dificuldade, e ele levou 10 anos. Né? E é isso, nós vamos falar sobre algumas dificuldades que ele teve à luz do Espiritismo, tá certo? A primeira delas, era um garoto muito esperto, esse nosso amigo Ulisses. O nome do livro é Odisseia, porque o nome dele era Odisseu, em grego. Né? Então, ele era tão esperto que ele conseguiu fazer de um jeito que todos os gregos ficassem do mesmo lado contra os troianos por causa da tal da Helena, que casou com um cara assim, sabe? Não se sabe se ela fugiu ou se foi raptada. A verdade é que ela foi para Troia e daí começou essa guerra. Graças a ele, esse cara, Odisseu,
todos os gregos se uniram. Ele falou assim para o pai da Helena: olha, como assim todo mundo vai assinar um documento, dizendo, todos que querem casar com ela, que era todo mundo, vai assinar um documento dizendo assim, se acontecer algum problema, todos vão se unir contra essa pessoa. E foi isso que aconteceu. Um tal de pai, que queria ser bem apessoado, levou a Helena lá para Troia. O Ulisses não queria casar com a Helena, ele queria casar com essa aí, com a prima dela. Casou com a prima dela e estava super feliz. Mas daí começou a guerra. Daí a pessoa pensou assim, não vamos esquecer do Ulisses. Ele é um cara bom, ele é o mais esperto de todos, não podemos deixar ele ficar aqui. Só que ele já estava casado, já tinha um filhinho, né? Daí ele pensou assim, ela é Penélope e ele é Telêmaco, o garotinho. Ele falou assim, eu não quero ir, eu quero ir para a guerra. Ele fez tudo, não vou falar, porque a história é imensa, né? Ele fez todo o possível para mim, todo possível, mentiu, fez possível. Não deu, foi. E daí o paralelo que eu faço é o seguinte, às vezes a gente encarna, vê uma coisa, um problema na nossa frente, um problema que é nosso, nós temos que resolver, porque aquilo já fazia parte do nosso planejamento encarnatório. E o que a gente faz? Isso não é comigo, isso é demais para mim, não dá para mim, eu não aguento isso aí. Das coisas mais simples às mais complicadas, mas tudo é complicado para aquele que acha que aquele problema é demais. Eu em determinados momentos penso assim, isso aqui é um pouco pesado. Aí nessa hora minha esposa fala, vamos lá. Às vezes ela fica um pouco assim, eu falei, vamos lá. Qual que é a outra opção? Não há outra opção. Então está decidido, vamos lá. E assim a gente vai indo, né? Porque a gente não pode levar um susto com o planejamento encarnatório. Ele está aí. Vamos resolver logo nessa encarnação, não vamos deixar para uma próxima. Porque se a gente encarar logo de primeira, a gente vai conseguir carregar o triplo de problemas no próximo sem ficar com a cara feia. E numa outra encarnação a gente vai, olha, não, é isso mesmo, vem que eu estou preparado. Não é fácil. Não estou dizendo que eu faço isso como aquela moça ali de camisa vermelha. Nem que eu faço daquele outro jeito, aquela moça lá mais pro alto. Mas assim, eu faço força para que isso aconteça. Como é que a gente faz força? Vem aqui, cruzar, reza. É assim se faz força. É onde a gente mais consegue força. Nesse sentido, livro para a gente ler que fala sobre isso que eu estou falando aqui. Essa coleção, é uma coleção linda, é a chamada coleção Vida no Mundo Espiritual. São 3 volumes um pouquinho mais grossos, mas assim, fácil. E um amigo meu e eu, a gente conversa, fala assim, eu falo das coisinhas da minha família, ele fala das coisinhas da família dele, e daí a gente fala assim, estamos escrevendo um livro mediúnico, livro de André Luiz, porque o que está escrito ali dentro são os problemas de família. Então os problemas de família já estão nessa obra de André Luiz. Eles se repetem? E muitos se repetem. Ao ler um livro desse, qual que é a vantagem? A gente fica mais ou menos preparado porque alguma coisa vai acontecer. Eu sei que algumas coisas que aconteceram ali vão acontecer na minha família. Qual que vai ser a minha reação? Eu não sei, não cheguei lá ainda, mas assim, estou me preparando para aquilo acontecer. Talvez eu tenha um comportamento um pouquinho melhor, né? Talvez eu consiga me conduzir de maneira melhor. E daí tem lá uma passagem bem rápida assim, de Laura e o seu mentor. Laura vai encarnar, está prestes a encarnar, está lá no mundo espiritual, está prestes a encarnar, mas está um pouco hesitante, né? Ela vem assim, fala para o mentor dela, olha, eu estou pronta, mas assim, né? Daí ele pega e fala assim, espera se for terminada para a luta. E aqui é um detalhe interessante, luta contra quem? Luta contra as suas más inclinações. Eu não estou aqui para lutar contra ninguém. Ninguém é meu inimigo. Ou melhor, meu inimigo são minhas más inclinações. Aquelas coisas que eu faço que eu não deveria fazer. Esse é meu inimigo. Eu mesmo, né? Aquela parte minha
que não está bem desenvolvida, né, moralmente ainda. Ela continua, tudo me conforta, mas eu estou meio hesitante. Daí ele fala, precisamos confiar na proteção de Deus em nós mesmos. Não pense em fracasso, não está simplicidade mesmo. Exato. Aí eu vou dizer uma coisa, eu escutei alguns anos atrás, numa palestra, o cara falava assim, orar e vigiar. Eu vou ser sincero, eu quando escutei isso, orar e vigiar sempre. Eu pensei assim, é um exagero. E foi no meu coração, pensei, é um exagero. Porque eu não tinha compreensão disso. Orar e vigiar 24 horas, eu não entendo isso. Mas orar e vigiar 24 horas, sim, essa daqui é uma das coisas, não entrar no carro ali, eu espero que eu faça bom para casa, tudo certo. E agora aqui na palestra, tudo certo, bem. Isso é orar. Pode ser 15 minutos, pode ser 5 minutos, pode ser 20 segundos. Né? Orar e vigiar. Não, deixa o cara passar na frente. Isso é vigiar. Evite, né? E aí então o André Luiz falando o que eu já disse aí. A luta é contra você mesmo. Né? Outro trecho desse conjunto de livros que eu acho maravilhoso, esse do meio aí, então, eu amo de paixão, o livro mais, o melhor livro de toda a minha vida, né? A 2 anos. É sensacional o encontro do Perna turbulentos, né? Conversando com Jesus. Que oportunidade maravilhosa, foi maravilhosamente escrito. Não vou demorar aqui, mas são excelentes leituras. Né? E dentro desse livro ele não renuncia a nada. É ao contrário. É Alcione e Adena, o mentor dela, né? Ele fala assim, você está preparado para as dificuldades que você vai enfrentar? Olha só, pensa bem, Jesus mesmo teve dificuldade. Ele mesmo teve dificuldade. Você está certo, porque ela iria retornar para ajudar pessoas. Aí ele falou, olha, não vai ser fácil, está pronto? Recorda que às vezes na metade não tem somente os espíritos de alto nível, mas também não só os espíritos de nível não tão elevado, mas todos eles. Jesus também teve suas dificuldades, né? Mas não, ela está preparada. Conheço a gravidade da minha vida, eu sei o que eu escolhi, né? Eu sei o que eu vou fazer. Espero que o Senhor não fortaleça nos dias de sombra e aflição. Ela fala isso. Tem dias de sombra e aflição? Dias de sombra e aflição. Tem dias que eu penso assim, nossa Senhora, não, está demais para mim. Está demais para mim. É isso aí, é normal. Daqui a pouquinho fica melhor. É normal. Tá bom? Mas ele fala assim, os teus propósitos de sei que sou poderosa, confiança, por isso é que tem essa grande vitória. Confiança e vai dar certo. Confiança e vai dar certo. 16 horas, eu estou lá no churrasco, cheguei 9h45. 16 horas eu estou pensando no nosso amigo, Ulisses, né? Mas eu estou de boa, como se diz hoje em dia, estou de boa de churrasco, eu me divertindo lá, conversando com meus cunhados e tal, né? Mas pensando nisso aqui, e pensando então nas dificuldades do Ulisses. O que ele faz ou deixa de fazer, que ele leva 10 anos para voltar para casa. E a primeira dificuldade, né? Não é o objetivo aqui, eu vou falar muito rapidamente, né? Eles estão numa situação difícil, o navio dele, ele pega assim, olha, vamos parar aqui na saída para pegar comida, água, então a gente está sem mantimento nenhum, então. Aí eles param lá, entram numa caverna e tem comida, tal, que eles comem, e é um costume grego do viajante ser bem recebido, pelo menos era, hoje não sei. Né? Mas então, ele chegou lá e falou, não tinha ninguém na caverna, eles comeram e ficaram aguardando o dono daquele lugar lá, né? Mas daí não era uma pessoa normal, era um monstro, esse cara grandão, um ciclope, né? Chamado Polifemo, e ele não era assim um bom anfitrião. Ele, na verdade, falou assim, fechou a caverna e falou, ninguém sai lá vivo dessa caverna. E eu vou resumir bem a história. O Ulisses, dentro da esperteza dele, conseguiu escapar e feriu gravemente o Polifemo. Mas conseguiu escapar. Mas como ficou muito chateado que nem todos os seus amigos conseguiram escapar com ele, ele fez isso aqui, fez uma imprecação e falou muito mal daquele gigante, falou, Polifemo, você não é de nada, Polifemo, não se esqueça
eu sou Ulisses, rei de Ítaca, que é uma ilha onde ele morava, e eu sou isso, sou aquilo, e não admito que ninguém faça esse tipo de coisa comigo. E quando ele falou isso, ele mostrou que ele passou pela chamada ibis, que é um termo que se usa para isso. É uma arrogância, um orgulho, é uma coisa assim exagerada, que excede um adequado. Você pode até falar alguma coisa assim, exceder o adequado, exagerar, né? Ele fez isso, e isso acabou gerando a dificuldade para ele voltar para casa. Daí eu pensei assim, pô, mas a gente também faz isso. A gente também faz isso às vezes, né? É como se tivesse um machado aqui do lado, aqui assim, e quando uma pessoa vai ficando nervosa, de repente ela se utiliza daquele machado e não sabe nem exatamente como é que aquilo aconteceu. Né? Eu fiquei pensando nesse machado nessa caixa ali, usar somente em casos de emergência. E é uma coisa assim terrível, porque às vezes você quebra a caixa e vai pegar o machado. Mas às vezes o machado vem na sua direção, você faz o negócio depois que você... agora eu já fiz, eu nem sabia o que estava fazendo. O terrível disso aí é o seguinte, o terrível disso aí é o seguinte, você pegou aquele machado, você vai fazer uma coisa ruim. Boa coisa não virá. E o que é terrível? Você vai agredir. Eu estou dizendo machado, mas é lógico, isso aí quer dizer, você vai fazer uma coisa exagerada, ruim, contra quem? Contra amizades suas. Depois, daquele jeito feito, você vai agredir com machado as pessoas do trabalho, ser seu chefe, ser seu subordinado, né? E pior ainda, às vezes, você vai agredir uma pessoa da família, né? Vai quebrar uma família, às vezes uma bobagem, né? Uma coisa que a gente pensa que é importante, não é tão importante. Se considerar a família, dificilmente alguma coisa será mais importante que isso, se é que existe. Então essa intempestividade, assim, tem que ser controlada. Como se controla? Rezando, né? Então, nos conhecendo. Eu vou dar exemplo disso aqui. E ele está escrito lá no mundo. Eu vou ler aqui para vocês, não está aparecendo no finalzinho, mas diz o seguinte, ó. Como viver o mundo como nosso? Que as coisas acontecem como assim. E essa figurinha eu vou colocar, e eu vou colocar no exemplo meu. Eu falo das coisas que acontecem comigo. Eu tenho uma menininha tem 20 anos, né? Mas é menininha porque ela é autista, então às vezes ela tem 20, às vezes tem 5. Né? Gosta muito de ter 20 às vezes. E às vezes faz uma carinha assim. E só para dar um exemplo para vocês, a gente foi para o Sul e lá todo mundo faz tudo que ela quer. Pouco eu falo, mas o pessoal sabe que ela gosta de um chocolate, de um negócio, de uma Coca-Cola, então a geladeira é dela, não sei o que ela vai comendo é um prazer, comida é um prazer para ela. Chega em casa, a gente, temos que voltar ao normal, temos que controlar isso aí. Daí, ela não gosta, e vai reclamando. Assim, reclamando quando? 10 horas, um dia inteiro reclamando por comida. Aí uma hora, assim, um dia desses, assim, eu estava, e ela vai reclamando. Aí uma hora aí eu chegou, ela parou. Daí eu fui no banheiro, lavei o rosto, sei que ela estava cansada, ainda estava de férias, e de repente, ela chega do meu lado, assim, quase na minha cara, assim, lavando o rosto, ela fala, comida. Ela fala assim, comida, né? Aí que foi? Meu coração, vou até fazer de novo aqui, ó. Meu coração, e o que eu senti aqui assim do meu lado? É um machado. Agora é machado, porque eu não aguento mais. É o dia inteiro. O que naquele dia eu consegui fazer? Isso aqui, eu olhei para aquele rostinho, mesmo com aquela carinha ali assim, não é ela, né? Mas a minha esposa. Olhei para aquele rostinho, meu coração começou a bater um pouco mais devagar. Eu pensei muito e daí mudei meu batimento. Vamos pensar o seguinte: essa menina
estava cheio de carinho com ela ali. Tinha um monte de gente para brincar, tinha comida à vontade, as pessoas queriam alegrar com comida, com carinho, com companhia. Agora chegamos aqui em casa, sou eu de 59, minha esposa um pouco mais nova e ela de 20. Não tem primo para brincar, não tem nada. Ela perdeu um monte de coisa quando veio para cá. Então tem que ter um pouco mais de paciência. É transformar aquele batido mais acelerado num outro, para amar. Consigo fazer isso sempre? Não. Infelizmente não. Infelizmente não. Às vezes eu fico enlouquecido, brigo, meu Deus do céu, saia daqui, etc. Mas isso nunca dá certo. Isso só piora a situação. Não é? Se eu conseguisse fazer sempre aquilo ali, seria maravilhoso. Ela viveria melhor e eu também. O legal é fazer aquilo ali de condições. Em todas. Ah, o cara deu uma fechada no trânsito. Não tem problema, deve estar com muita pressa. Precisa resolver um problema grave. Eu não tenho nenhum problema grave para resolver. Ah, uma pessoa no trabalho me incomodou. O problema dele está nervoso por algum motivo. Deixa ele. Assim, é ótimo fazer isso aí. É ótimo. É ótimo. É ótimo. Dá certo sempre? Não dá. Mas a gente deve tentar. Né? Já tive experiência assim. Foi uma vez falar com um superior meu, eu tive uma opinião muito contrária em relação a uma coisa. Ele me chamou. Eu falei assim, nossa senhora. Cheguei lá, fiz uma coisa. Foi pouco depois daquilo que eu falei para vocês, eu compreendi o horário de diário. Eu falei assim, olha, Deus, me ajude a compreender essa pessoa e que ele possa me compreender. Não sei o que lá, eu fui falando comigo. Cheguei lá, reuniãozinha rápida, tudo resolvido, não deu problema nenhum, tudo beleza. Pô, que coisa fantástica. Né? Aquela energia, é lógico que a energia vai modificar na sua vida. Né? Tem alguns exemplos bem rapidamente ali, alguns livros que eu estou falando, né? E que é importante. O ambiente doméstico resume a nossa oficina primacial segundo os desígnios de Deus. É lá na família, possivelmente em casa, que eu vou crescer. Eu acho lindo, bonito, do fundo do meu coração. Fantástico. Eu vou para a África para fazer um trabalho na África sensacional. Eu acho fantástico, eu tenho alguns amigos que foram nesse sentido, eu perguntei para eles, mas assim, se não der para ir para a África, se não der para ir para a Índia, ou sei lá para onde for, dá para só ficar em casa. Fique tranquilo, é o suficiente para melhorar moralmente. Não precisa sair de casa, não precisa sair de casa. Na família se encontra material, não sei o que eu estou falando isso aqui, né? Isso aí na família se encontra material e ferramentas adequadas ao serviço que nós falamos, está ali, o material é aquele lá. E mais um trabalhinho com o nosso amigo Ulisses. Olha só, o Ulisses, eu fiquei pensando no seguinte, o Ulisses, dos 10 anos que ele levou para chegar em casa, 7 anos, ele ficou numa ilha chamada Ogígia. E essa ilha, ele ficava com essa, não sei se consegue enxergar ali uma mocinha, é uma representação de uma deusa, de uma ninfa chamada Calypso. Ele ficou 7 anos lá. Daí o que aconteceu com ele? Ele vivia manicalmente com essa moça, essa deusa, e chegava no final da tarde, ele ia para o rochedo, está no livro, né? Ele olhava o mar, o céu se pondo e falava assim, que saudade eu tenho de Penélope e do meu filho, eu queria voltar para eles. Ele ficou 7 anos lá, ele é o cara esperto que acabou com a guerra de Troia, fez um monte de coisa, mas ele ficou 7 anos nessa ilha e não conseguiu sair. Não conseguiu sair 7 anos, não deu para inventar um processo. Ele foi retirado de lá, ele não saiu, né? Não é o caso de contar a história. E daí eu fiquei pensando em nós. Né? Será que a gente não tem umas ilhas que a gente fica nessas ilhas assim? Parece que não quer sair, parece que a gente quer ficar lá. A gente acha legal essa ilha, na verdade. No fundo, a gente gosta. Eu trouxe algumas ilhas aqui para nós. Por exemplo, comigo ninguém mexe. Comigo ninguém mexe, não vem, porque sabe que eu não sou assim um osso fácil de ser ruído. Eu sou assim mesmo, tá? Faz uma coisa terrível, daí, não, eu sou assim mesmo. Sou assim mesmo, não tenho que pedir desculpa, porque é assim mesmo que eu sou, e as pessoas sabem. É bom ter medo de mim,
Isso é uma ilha, pô, eu não vou melhorar, como é que eu vou melhorar se eu ficar falando essas coisas ou pensando esses negócios? Né? Não dá, fica difícil. Você tem que se aproximar, você tem que quebrar esses troços. E o outro que é terrível aqui, ó, pode levar 10 anos, mas haverá retorno, tá? Fique esperando aí, porque uma hora você vai cair na minha mão. Nossa, como é que a pessoa vai melhorar espiritualmente, assim, moralmente? Difícil, é difícil. Né? A gente tem que saber, assim, sair dessa ilha. Sair, ó, tá tudo bem, deixa isso para lá e vamos para diante. Né? Vou dizer a mesma coisa que eu já disse antes. É fácil fazer isso aqui que eu estou falando, e assim, não, não é. Não é porque a gente pega aquela zona, né? É melhor para você, melhor para você. Né? Eu sei disso. 22h45, eu estou no churrasco. Né? Cheguei em 9h45. E daí eu vou mostrar aqui um trechinho do livro para a gente fazer um comparativo. Que eu mesmo já sabia, já tinha lido, depois eu fui confirmar. Eu não li livro nesse dia. E olha, perdi uma coisa sensacional por não ter lido livro nesse dia. O relacionamento social de grande importância, de Paulo, né, de Joana falando, para desenvolver os valores que se encontram adormecidos na refolha, nada na parte mais interna nossa. É um relacionamento social que é importante. Isso que é importante. Não se pode duvidar do valor da renúncia pessoal e do valor da pessoa, porque o grupo social. Então, o grupo social é mais importante que o indivíduo. Assim, portanto, há uma necessidade ética, psicológica e moral para o relacionamento entre criaturas. Eu posso ler 100 mil livros, se eu não tiver contato com pessoas, então, não, de nada vai. De nada vai. Eu tenho que ter contato com pessoas, me expor a pessoas que pensam de maneira diferente. Penso assim, olha, Daniel, eu penso diferente de você. Ótimo. Eu penso assim, vamos ver o que a gente pode fazer. O que pode dar certo, né? Eu vou fazer do teu jeito uma vez, uma hora, e assim por diante, né? E por final, fecho com essa imagem visual, que é uma homenagem a ele, e uma mensagem que eu acho muito legal, né? Mantenha o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho, não vai ficar legal. Se dificuldades amassaram o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. Haverá problemas? Haverá problemas. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma e a nossa vida será muito melhor. Dessa maneira, vamos caminhar para a felicidade. Eu agradeço muito.